Vamos abrir a Bíblia, irmãos. João, capítulo 6, desde o versículo 22 até o versículo 40. João, capítulo 6, desde o versículo 22 até o versículo 40. A pergunta que me parece esse texto, a Bíblia quer responder para nós é: como fazer a obra de Deus? E acho que é tão simples, mas tão simples que a gente tem que complicar. E eu espero em Deus que o Senhor me dê graça para ajudar você nessa manhã a entender essa simplicidade. Vamos ler a partir do versículo 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, então eles tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei, ou ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, clamamos a Ti por mais um momento assim, onde a gente reunido pode ouvir Tua voz. Que Teu Espírito nos capacite a ouvir Tua voz. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para olhar com clareza para o texto e perceber a Tua voz aí. Por favor, unge meus irmãos, todos eles, mas unge a mim também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão lembrar o contexto onde essas coisas estão acontecendo. Pouco antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães, a questão que foi suscitada foi a respeito de guardar o sábado. E Jesus tinha falado que ele fazia aquilo que o Pai fazia. Ele estava refletindo Deus. E ele disse: na verdade, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também.
Eu trabalho quando Deus trabalha. Eu trabalho porque Deus trabalha. Essa é a história anterior à multiplicação dos pães. Aquela multidão estava lá e Jesus, compadecido deles, faz um teste com os discípulos. Ele diz: como é que a gente vai dar de comer a esse povo? Os discípulos ficam aperreados, mas Jesus faz um milagre. Ele pega os pães que foram ali, foram amealhados. Então ele pega, parte, abençoa e entrega pães e peixes para uma multidão de pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles se alimentam, eles ficam fartos. E a multidão parece que não quer se dispersar. É como se eles estivessem ali prontos para dormir. De fato, eles dormiram por ali mesmo. Jesus sai um pouco, vai em direção ao monte. Ele passa a noite ali em um tempo de oração, enquanto os discípulos pegam um barco e vão passar para outra margem. Eles estão indo em direção a Cafarnaum. Eles estão indo quando acontece uma tempestade. Jesus vem ao encontro deles, andando por sobre as águas. Jesus abençoa aquela viagem. A viagem deixa de ser turbulenta. Eles chegam a outra margem. Porque eles chegam a outra margem, já é o dia seguinte. E então essa multidão se apercebe: cadê Jesus? Onde é que ele foi parar? Ele estava aqui, mas agora não está mais. E eles percebem também o pessoal que está chegando de Tiberíades, dizendo: ali foi para o lado de lá. Então, com aqueles barquinhos que chegaram de Tiberíades, eles pegam, a multidão pega os barquinhos e vai em direção a Jesus. É esse o momento. Eles estão chegando lá. Eles estão chegando lá para estar com Jesus. Mas Jesus discerne eles. Muito mais do que querer Jesus, Jesus faz um discernimento. Eles estavam ali porque eles queriam receber um pouco mais de pão. E é isso que Jesus diz. Veja versículo 26, por favor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais. Vocês não estão interessados em mim, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Interessante isso aqui. A palavra sinal, como é usada, especialmente no Evangelho de João, mas na Bíblia como um todo, João gosta de usar essa palavra. A palavra sinal quer dizer direção. O sinal é alguma coisa que a gente consegue ver a direção, que direção tomar. Então perceba, você está dirigindo na pista e de repente você vê uma placa que está dizendo assim: curva acentuada à direita. Você se apercebe que vai haver uma curva mais violenta, você dá uma freadinha, o carro diminui, você segue viagem. Aquilo ali é um sinal. Aquilo ali é uma maneira de você perceber a direção, como você deve guiar seu carro. Jesus fazia milagres, Jesus fazia coisas boas, mas eram apenas sinais. Aquilo não tinha um fim em si mesmo. Não era para fazer o bem apenas para que a pessoa se sentisse bem, mas era para que a pessoa pudesse crer nele. Ou seja, o motivo pelo qual era feito o que era feito, ou seja, as maravilhas, os milagres, a providência de Deus, era para que eles pudessem adorar a Deus. O objetivo era maior do que só o milagre, do que só o bem-estar da pessoa. Era a providência de Deus se manifestando de alguma maneira especial. E à medida que as pessoas sentiam essa providência, era para elas se voltarem a Deus e passarem a confiar em Deus. Mas Jesus discerne. Ele discerne aquilo que a gente já conversou no outro momento, no sermão passado. Essa multidão que é mundanizada. Eles estão acostumados com a ideia romana de pão e circo. Eles querem os espetáculos, eles querem as maravilhas, eles querem as coisas que Deus faz. Mas eles querem, sobretudo, que essas coisas gerem para eles uma vida mais macia, uma vida mais confortável. Ou seja, não é apenas Deus, mas é para que ter Deus? Não tenho Deus por causa de Deus, mas eu tenho Deus por causa daquilo que Deus pode me dar. Ou seja, se Deus não me der o que porventura eu estou interessado em ter, então para que ter Deus? Para quê? Para que adorá-lo? Se, por exemplo,
Eu tenho uma dívida, mas Deus não me ajuda a pagar. Deus não me dá um recurso extra, não me dá uma porta de emprego. Então, para que buscar Deus? Bom, se eu tenho uma enfermidade, mas Deus não me curar, para que eu buscar Deus? Para quê? Se eu tenho um problema na família, meu filho está, sei lá, drogado, ou como acontece na própria Escritura, está o filho endemoniado, e Deus não faz nada, então vamos procurar outra coisa. É mais ou menos isso que funciona, e a gente está falando de um texto onde as pessoas que estão indo ao encontro de Jesus são pessoas que conhecem as Escrituras, são judeus. A gente não está falando dos gentios, está falando dos judeus. Isso é justamente falando para a igreja. Tem muita gente dentro da igreja que não está buscando Jesus, mas está buscando alguma coisa que Jesus possa dar. E às vezes até recebem as maravilhas, recebem os milagres, recebem os sinais, mas não para por aí. Eu fiz 2 slides bem simples para poder a gente entender isso melhor. Veja só como é mais ou menos que funciona. Estamos nós aqui na terra e de repente nós temos necessidades justas. Às vezes o negócio está apertado mesmo, às vezes uma doença, uma situação limite, a coisa está muito difícil, a gente clama. Deus, derrama providência, faz teu milagre, Senhor. A gente busca, a gente pede, a gente chega um pouquinho mais junto de Deus, a gente vai e diz, Deus, só o Senhor. Às vezes as situações são tão difíceis que a gente percebe assim, realmente se não for Deus, não tem jeito. Pois é, aí de repente, Deus faz um milagre. Quando Deus faz um milagre, a gente diz, então eu vou até Deus. Eu estou na setinha agora ali onde está o nome Deus. Só que a gente não para aí. A gente não para a nossa caminhada com Deus depois de ver o milagre, depois de ver Deus agindo em nosso favor. A gente não para viver a vida agora, uma vida de fé, uma vida de confiança, onde a gente simplesmente o adora. O que a gente faz? Agora a gente quer transformar Deus em alguém que faça aquilo que não é necessidade de verdade. Se trata apenas de conforto. Senhor, eu estou ganhando tão pouco, eu queria que o Senhor me desse um pouquinho mais. Senhor, eu queria fazer uma viagem internacional. Não são reais necessidades. Mas a gente começa a ficar triste, porque Deus não está dando o conforto que a gente queria, não está dando as condições que a gente queria, não está dando a história que a gente queria. E como a gente vai ficando insatisfeito, o fruto do milagre, da ação de Deus, não é a glória de Deus, mas somos nós mesmos. É esse o processo que termina acontecendo. Nós recebemos os milagres, finalmente nós cremos em Deus, mas aí passamos a crer em Deus para receber milagres. E à medida que a gente recebe os milagres, ou não recebe os milagres, o fim da nossa jornada com Deus não é Deus, somos nós mesmos. Infelizmente, irmãos, me parece que o tipo de cristianismo que a gente vive é um cristianismo que é usando Deus para fazer as coisas para a gente. Não é buscando a Deus pelo que Ele é, mas é buscando a Deus para ver se Ele supre o que a gente considera como sendo necessidade para a gente mesmo. E é mais ou menos isso. O que acontece nesse processo é uma enfermidade total. A enfermidade que faz a gente muitas vezes estar em depressão, desanimado, lamentando, passa a vida murmurando, reclamando, porque a gente se habituou com a ideia de que a vida com Deus é uma vida de conforto, não uma vida de paz. Porque certamente quem anda com Deus anda com paz interior, anda satisfeito, anda com o coração feliz. Mas a gente se acostumou não com essa coisa dentro, mas a gente se acostumou a querer Deus para que Ele faça as coisas fora. Uma casa boa, uma boa poupança, uma boa aposentadoria,
uma situação familiar estável, uma saúde em dia. Ou seja, essas coisas que compõem uma vida confortável, quando a gente as busca, a gente busca para nós mesmos. Isso não é cristianismo. O nome disso é paganismo. Porque os pagãos fazem exatamente isso. Eles buscam nos seus deuses o saciamento das suas utopias, dos seus desejos, das suas fantasias. Eles buscam no sacrifício que eles fazem aos deuses, que eles sejam supridos daquilo que eles entendem como uma vida desejável, como uma vida que eles querem ter. Jesus veio dar a gente a vida eterna, que ele chama de vida abundante. Essa vida abundante é um tipo de satisfação em Deus, um contentamento em Deus por se sentir amado por Deus, que faz com que a gente não sinta falta de absolutamente nada. É isso que o Salmo 23 diz para nós: o Senhor é o meu pastor, portanto nada me faltará. Ou a tradução que poderia ser usada é: não tenho falta de nada. Eu não sinto falta de nada porque eu tenho alguém que cuida de mim, alguém que zela por mim, alguém que está preocupado em mim. Essa confiança sossega. E o salmista continua dizendo: Ele me faz bem, Ele me leva às águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me sacia por todos os lados, Ele prepara para mim os confrontos da vida, e eu estou na mesa com aquele que é meu inimigo. O Senhor vem me cercando com bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. Perceba que quem escreve esse salmo é Davi. Davi escreve o salmo quando ele está passando por uma perseguição nojenta, quando ele está sem casa, quando ele está sem família, quando ele está a um passo de morrer por causa da perseguição que Saul vem contra ele. Davi está dizendo que está satisfeito, mas ele está satisfeito porque Deus cuida dele, não nas condições que Davi queria, não nos desejos de Davi, mas Deus supre ele por dentro, dando a ele paz, serenidade, dando a ele alegria, satisfação. O que acontece é que nós entendemos que fazer as obras de Deus é para ter um benefício pessoal. É por isso que tem gente que diz: eu dou o dízimo para ser abençoado, eu dou a oferta para ser abençoado, eu estou no ministério da igreja para poder ser abençoado, eu faço as coisas para Deus para poder ser abençoado. Isso é paganismo. O que Jesus vem ensinar para nós é isso. Nós temos as necessidades. Nós temos muitas necessidades. Inclusive as necessidades de paz, de conforto, de alegria. Nós temos N necessidades. Mas essas necessidades são para levar a gente a viver para a glória de Deus. Você lembra de Paulo? Paulo temia a Deus, andava com Deus, servia a Deus, e ele chega para Deus e fala: Senhor, tem um negócio que está me incomodando muito, é como se fosse um espinho na minha carne, eu queria muito tirar esse espinho para ver se eu ficava mais sossegado, porque o negócio é desconfortável para caramba. Será que o Senhor não pode fazer isso? Eu já orei 3 vezes ao Senhor, por favor, faz um negócio aqui na minha carne, no meu corpo, eu estou agoniado, está doendo, está sofrendo, por favor, dá um jeitinho, eu queria ter um negócio melhor. Então Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, eu não vou tirar o teu espinho, eu estou deixando o espinho aí, é um mensageiro de Satanás, para esbofetear a sua carne, para você ter humildade, Paulo. Eu sei como é que eu cuido de você. Quando eu ponho limites em você, quando eu ponho desconforto na sua vida, quando eu deixo que essas coisas se perpetuem na sua vida, é para você me glorificar ainda mais, é para você crer ainda mais, é para você se satisfazer em mim ainda mais. Ou seja, as necessidades, os milagres, os sinais que Deus faz na nossa vida, é apontando para a gente simplesmente se maravilhar em Deus. E uma vez que chegamos à maravilha de Deus, uma vez que tivemos livre acesso a conhecer a bondade de Deus, em algum milagre que Deus fez na nossa vida, em alguma beneficência que nos alcançou,
ou mesmo, irmãos, naquilo que é maior do que tudo. Se nós cremos que Cristo morreu por nós e deu a sua vida lá na cruz, no nosso lugar, e nos tirou a culpa do pecado, se cremos nisso, a nossa satisfação com Deus já é plena. Ou seja, nós fazemos a obra de Deus para a glória de Deus. Não fazemos a obra de Deus para que depois Deus faça alguma coisa para nós. Agora eu queria que você pensasse onde tem nós aí. Pense em Jesus. Quando Jesus tinha alguma necessidade, eu vou lembrar você de uma necessidade de Jesus. Chegaram alguns homens, os caras que estavam querendo perseguir Jesus, querendo pegar Jesus em alguma contradição, e falaram assim: ô Jesus, a quem é que a gente dá tributo? A quem a gente paga imposto? E Jesus falou: tem uma moeda aí? Ele: tenho, toma aqui. Ele pegou a moeda e falou: de quem é o rosto que está aqui na moeda? Ele falou: é de César. Jesus falou: dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Passou-se o tempo, então cobraram de Jesus: o senhor não paga imposto não, é? Se é para dar a César o que é de César, o senhor não paga imposto não? Aí ele disse: Pedro, faz o seguinte, vai ali no rio, no rio não, vai lá no lago, pesca. Você vai ver dentro do peixe uma moeda, essa moeda vai pagar o meu imposto e o seu imposto, Pedro. Vai lá, pesca. Pescou, não sei se foi com vara, com rede, a Bíblia não fala. Ele pegou o peixe, quando ele pegou o peixe, tinha uma moeda dentro do peixe. Aquela moeda era suficiente para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Jesus pagou, mas isso serviu como sinal para crer nele, para glorificar Deus. Ou seja, as necessidades foram supridas, mas as necessidades que foram supridas foi para crer em Cristo, não para que a gente viva com Deus, para que Deus faça agora as coisas para a gente. Não sei como é que você vive. Eu não sei, por exemplo, quando você pensa: eu vou trabalhar um pouco mais na igreja. Você pensa: agora eu estou fazendo a obra de Deus. Queria dizer para você que fazer a obra de Deus é muito mais simples. Fazer a obra de Deus é você se deixar usar por Deus. Vamos lá para o texto, porque Jesus começa a ensinar para aqueles homens como é que se faz. Versículo 27. Veja o versículo 27, por favor. Diz assim: trabalhai. Agora preste atenção, irmão, por favor. Trabalhai não pela comida que perece. Eclesiastes vai dizer para nós que a gente trabalha para comer. E a Bíblia não está dizendo que a gente gasta todo o dinheiro da gente em comer, em comida. Mas essa é uma expressão bíblica para dizer para a gente que termina que a gente sempre trabalha para suprir as nossas necessidades. Como comida, por exemplo. E como bebida, por exemplo. Porque a gente precisa comer. E porque a gente precisa beber. Então Jesus está dizendo: não trabalha pelas suas necessidades. Ele tinha acabado de fazer um milagre onde ele tinha multiplicado o pão. Ele multiplicou o pão porque ele se compadeceu da multidão, porque estavam sem ter o que comer. Deus gosta de nos abençoar. O problema é que a gente quer a bênção de Deus, mas não quer Deus. Então Jesus está dizendo: se você não interromper isso na sua vida, você não vive com Deus. Você vive com um ídolo que você chama Deus, mas você não vive com Deus. Se você continua trabalhando pelo seu pão, pela sua necessidade, pelos seus desejos, pelas suas cobiças, esqueça, irmão, porque isso não é cristianismo. Não é. Mas que tipo de trabalho Jesus está falando? Jesus está falando do trabalho dentro da igreja? Eu vou dizer para você: não, nem igreja tinha nessa época. Está falando do seu trabalho, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, o seu trabalho. Irmãos, essa lógica do reino, essa lógica bíblica, ela é contracultural, ela é contra a cultura que está instalada no nosso meio, na nossa vida, no mundo lá fora. O mundo lá fora diz: você tem que trabalhar para suprir as necessidades suas e da sua família.
A Bíblia está dizendo para nós, você tem que trabalhar para a glória de Deus. E Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Você tem que trabalhar para a glória de Deus. E Deus suprirá, segundo a sua multiforme graça, cada uma das suas necessidades. Portanto, me parece que a questão não é uma questão da operação em si, de como a coisa acontece em si. Porque é possível que eu esteja aqui hoje pregando para o benefício de mim mesmo. Mas todo mundo que me olhar vai dizer assim, não, ele é pastor, ele está pregando que ele se importa com as pessoas, ele se importa com Deus. Mas é possível que eu esteja fazendo a obra que a gente chama obra de Deus apenas para o meu próprio benefício. E se assim eu estiver fazendo, eu estou em pecado, eu estou contrário a Cristo, estou contrário a Deus. Da mesma forma, é possível que você, no seu trabalho lá, se você faz para poder pagar suas próprias contas, para você ter os seus recursos, para você suprir suas necessidades, você faz em pecado. Porque Deus não chamou você para você viver mais suprindo para si mesmo as suas necessidades. Mas Deus chamou você para trabalhar para que Ele seja honrado na sua vida, no seu trabalho. É tão simples quanto pode ser. Por que é simples? Porque é uma questão de motivação. Não é uma questão de engenharia, não é uma questão de processo, é uma questão só de motivação. Se eu vivo para Deus, então tudo que eu faço, seja as pessoas vendo, seja as pessoas não vendo, seja recebendo dinheiro ou seja não recebendo dinheiro, seja sendo elogiado ou seja sendo desmerecido e humilhado, o que eu faço é para Deus, então que Deus seja glorificado, irmãos. Isso seria mais ou menos assim, se eu estou pregando para a glória de Deus, então se tiver aqui o auditório cheio, ou se tiver 2 pessoas, dá no mesmo. Qual a diferença? É para que Deus seja glorificado, não para que as pessoas me aplaudam. Só estou citando um exemplo comigo, mas é com você também. Não é o resultado, não é a produção, não é a riqueza, não é o ganho. Muito menos a excelência do que você faz, que diz que você está fazendo para Deus. O que diz que você está fazendo para Deus é no coração. É quando você diz, é que o Senhor seja glorificado em minha vida. Portanto, Ele pode me usar e Ele pode me gastar do jeito que Ele quiser. Quando você simplesmente sai desse círculo terrível da humanidade de viver apenas para si mesmo, suprindo as suas próprias necessidades, e você diz, agora eu vivo para Ele e para a glória dEle. Agora deixe-me perguntar a você, num processo de confrontação que eu espero seja sadio. Trabalho que você faz, você administra uma empresa, você está dentro de um hospital, você está no círculo acadêmico, você está em algum processo aí de tentativa de emprego, algum processo de gestão empresarial, você está em algum processo de mercado. Eu sei, irmão, que você está lá no núcleo de Satanás. Eu sei que você está num lugar chamado Babel. Eu sei. Eu sei que Deus colocou você num lugar de muitas tentações e muitas influências. E as pessoas todas que estão ao seu lado, inclusive cristãos, estão dizendo para você assim, rapaz, você tem que dar conta para poder você se satisfazer. Portanto, trabalhe para você ter umas férias dignas, trabalhe para você ter uma aposentadoria digna, trabalhe para você suprir suas carências, trabalhe para sua família ser feliz. O mundo está dizendo isso para você. E você está pensando constantemente, eu preciso ir para uma faculdade, eu preciso ir para um curso para poder suprir minhas necessidades. Eu preciso de um emprego que seja para suprir minhas necessidades. Mas a gente não diz, eu quero trabalhar, eu quero me dedicar, eu quero me esforçar para que Deus seja glorificado. Do jeito que for. John Piper sempre diz, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Ou seja, Deus não é glorificado pela minha excelência. Deus não é glorificado pela minha competência. Deus não é glorificado por, seja lá, o sucesso que eu obtenho. Porque o mundo também consegue ser excelente.
O mundo também consegue ser muito bom no que faz, e o mundo consegue muitas vezes resultados melhores do que os nossos. Não é isso que glorifica a Deus. Deus só é glorificado no seu coração, quando a rendição e quando você diz: Senhor, do jeito que for, na tua vida e no teu processo, glorifica o teu nome. Lembro-me quando, há um tempo atrás, Copa do Mundo, e houve uma final do Brasil. Era final, o culto da tarde era justamente no horário da final. Naquela época, decidiu-se, não, vai ter o culto normal. Então tá bom, vai ter o culto normal. Lembro-me muito bem. Estava eu, na época, Léo, pastor Luciano. Daniel ainda não tinha sido ordenado pastor nessa época. Estávamos eu, Léo e pastor Luciano. Luciano ministrou louvor. Pouquinha gente aqui tocando. No auditório, lembro-me muito bem, tinha 3 pessoas. Não sei se por coincidência ou não, 3 senhoras idosas. Adivinha quanto tempo eu preguei nesse culto? Adivinha como o mano ministrou nesse culto? Do mesmo jeito que está agora, ou se esse auditório estivesse explodindo de gente. Tem um trono aqui. Tem um Rei da Glória aqui entre nós. Ele recebe o louvor e a adoração que flui do coração de quem serve. Do mesmo jeito lá, no lugar onde você trabalha, conquanto você veja toda a sedição e sedução do mundo, você perceba quanta pressão o mercado faz sobre você, e você veja o quanto o diabo quer destruir a sua vida, fazendo você trabalhar mais do que deve, fazendo você sofrer processos depreciativos. Eu sei, irmão, não pensa que a vida pastoral é um pouco mais fácil do que a sua, porque a gente também sofre muita pressão do mercado, a gente também sofre muita pressão por todos os lados, como Paulo mesmo fala. Ele diz: são combates por fora e opressão por dentro. Essa é a vida do ministério, essa é a vida do serviço a Deus, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, porque nós temos um mercado que nos oprime, mas nós glorificamos a Deus, e não a nós mesmos, nem muito menos ao mercado. Com isso eu não estou dizendo para você, faça de qualquer jeito seu serviço, você não precisa ser excelente. O que eu estou dizendo é que você precisa, e eu preciso, viver para Deus e para a glória dEle. E se isso vai tirar de mim todo o meu esforço, vai trazer para mim toda a minha alegria e motivação para me desempenhar melhor a cada dia, amém. Certamente vai requerer de mim toda a dedicação, todo esforço. Se o seu patrão está vendo, você se esforça. Se tem uma meta para bater, senão você vai ser demitido, você se esforça. Mas se não tem meta, se não tem patrão cobrando, então você relaxa, você falta, você é preguiçoso, você não serve. Eu quero perguntar: a quem você serve? Você tem o seu salário garantido, você tem um recurso já certo que vai acontecer no final do mês. Quer você faça, quer você não faça, aí você diz: então eu vou fazer relaxado. A quem você serve? Como assim? A obra de Deus é simples, ela é desse jeito. Estamos nós aqui na terra, Deus mostra para nós alguma necessidade, seja para nós ou seja a necessidade do outro. Deus quer nos usar para fazer algum milagre, para fazer alguma beneficência, abençoar alguém de alguma maneira, seja num conselho, seja numa atenção, seja numa oração, seja com dinheiro, com recurso financeiro, seja com o que for. Deus está querendo nos usar para de alguma maneira abençoar as pessoas. E quando finalmente as pessoas são abençoadas, ou nós somos abençoados, nós não ficamos com a coisa para nós. Nós não nos satisfazemos na obra, mas nós simplesmente chegamos para Deus e dizemos: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor ainda provê, que o Senhor é soberano, que o Senhor faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. É simples, irmão. É viver para Deus.
Não viver para o mercado, não viver para a empresa, não viver para as coisas, mas viver para a glória de Deus, dizendo: Senhor, me use. Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. E ele fala: todos os que realmente creram, todos os que realmente viveram para Deus, ou seja, viveram a ética protestante de verdade, que não seguiram o espírito capitalista, mas simplesmente viveram para a glória de Deus, eles foram virtuosos, eles eram generosos, eles sofriam dano, eles sofriam prejuízo, e ainda assim eles tinham um largo riso, dizendo: seja Deus bendito para sempre, amém. Eles prestavam atenção nas necessidades e carências dos outros, eles eram afetivos, eles eram amorosos, eles eram acolhedores. Isso tudo faz parte da ética do trabalho. Eles prestavam atenção nas pessoas para que Deus fosse glorificado. Eles cuidavam dos recursos, eles eram econômicos para que Deus fosse glorificado. Mas tem mais. Max Weber chega a uma constatação: todo mundo que segue de fato a ética da Bíblia, a ética protestante, e vive para Deus, não para si mesmo, ou para suprir o mercado, ou pela opressão do mercado, mas vive para Deus, em um tempo determinado de mais ou menos uma geração, existe um acúmulo de riqueza expressivo, diferente de quem vive simplesmente o espírito capitalista. Porque o espírito capitalista diz para mim e para você que você precisa ter, mas você precisa ter para usufruir, você precisa ter para ser rico, você precisa ter para ter garantia, você precisa ter para poder você realizar seus sonhos. Eu e você precisamos decidir nessa manhã: nós somos capitalistas ou nós somos cristãos? O que é que somos? A quem servimos? Por que o dinheiro é tão importante para você, irmão? Por que você perde noites de sono por causa de dinheiro, por causa de causas e causas que não têm a ver com reais necessidades suas ou do mundo? Por quê? Porque isso esmaga a gente, porque isso destrói a nossa piedade, porque isso faz com que a gente não tenha tempo para orar, não tenha tempo para ler a Bíblia, não tenha tempo para servir a Deus na igreja, não tenha tempo para amar as pessoas, não tenha tempo para a família. Por que nós servimos ao Deus desse século, irmãos? Por quê? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não será fruto do esforço de vocês, não será fruto da dedicação, mas será graça generosa, derramada sobre o seu coração. Nós precisamos de conversão. Precisamos nos converter à fé. Precisamos nos converter e nos convencer de que Deus é o supridor. E que algumas pessoas nesse século, pelo próprio Deus, serão enriquecidas, como Jó foi, como Davi foi. Davi era um pobretão, mas Deus pegou ele e transformou ele na maior riqueza econômica que havia na terra na sua época, porque Deus quis fazê-lo. Salomão, que herda a riqueza do seu pai, essa piedade, essa coisa de dizer: eu vou administrar para Deus, ele faz uma oração só: Senhor Deus, que eu tenha sabedoria para poder fazer um governo para ti, e não um governo para o povo, nem um governo para seu ninguém. Me dê sabedoria, Deus. Você sabe que a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Salomão foi um dos homens mais ricos, se não o mais rico que a terra já conheceu. Deus o enriqueceu. Mas a gente pode ter vários exemplos de pessoas que não ficaram ricas andando com Deus. Elias não ficou rico, Eliseu não ficou rico, mas eu poderia citar pessoas do Novo Testamento também. Paulo não ficou rico, Pedro não ficou rico, mas eles não tendo nada, mas eles possuíam tudo, eles possuíam Deus, e Deus os supria segundo a necessidade de cada um, na hora que precisava. Grande é a fidelidade do Senhor. Os servos do Senhor o temem e o servem e o adoram e o glorificam. E grande é a fidelidade do Senhor, que dá a seu tempo sob medida. Deus se torna galardoador. Presta atenção.
Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o desejam, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Irmão, preste atenção. Se você vive nesse invólucro, nessa escravidão, onde o dinheiro é quem manda na sua vida, eu preciso dizer para você, você vai para o inferno. O nome disso é avareza. Aí você diz, não, mas eu não sou apegado a dinheiro. Você é apegado a dinheiro. Se você não vive pela fé, e se você não serve com toda a sua força e potencial para a glória de Deus, eu queria dizer que você é avarento. E todos os que são avarentos não herdarão o reino de Deus. Eles vão para o inferno. Você está me ouvindo, irmão? Ah, como eu queria poder chegar junto de você, lhe abraçar e dizer, irmão, preste atenção, você está indo para o inferno. Você frequenta a igreja, você participa de cultos, você faz coisas e coisas, mas você não ama a Deus, entregando o seu suor, entregando a sua vida, entregando o seu potencial, para que Deus seja glorificado na sua vida. Antes, pelo contrário, você caiu no engodo de Satanás. Você está servindo ao mercado. Você está prostrado diante de todas as divindades do mercado. Sua alegria é se a economia está forte. A sua alegria é se o seu salário sobra no final do mês. A sua alegria é se você tem uma grande poupança ou um grande investimento. A sua alegria são nos dividendos. A sua alegria é quando você é honrado, quando as pessoas bajulam você. Eu queria dizer, avarento, você está indo para o inferno. Cristo morreu para lhe libertar das trevas. Cristo morreu para tirar você dessa armadilha, dessa escravidão. Cristo morreu para que você tenha uma vida de fé. Não para que você tenha uma vida subjugada pelo mercado, mas que você tenha uma vida de fé. Jesus diz assim para eles, versículo 34. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, você pode ler? Versículo 35. O que vem a mim, está fraquinho, mas está fraquinho mesmo. Vamos lá? 35. Declarou-se, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim. Certo, o que mais? Cremos? Nós cremos? Não trabalha para isso mais não, irmão. Você crê? Mais uma vez eu falo, não há uma mudança de comportamento, é uma mudança no coração. Eu vou dizer mais. Tem muito crente preguiçoso, que quando descobre para quem viver, se torna trabalhador, se torna gente honrada. Tem muito crente dando cambalacho, burlando receita federal, ajeitando imposto de renda. O negócio está apertando, mas ainda dá um jeitinho, ainda consegue fazer. Mas você quer lá e... Você ouviu Jesus? Quem crê em mim? Quem crê em mim não tem fome. Quem crê em mim não passa sede. Eu cuido das suas necessidades. Trabalha para Ele e não pela comida que perece. Você topa, irmão? Vamos orar? Vou orar. Chegou a hora, 10 horas, está na hora da gente orar. Vamos orar. Senhor, para mim não é fácil ter a motivação correta sempre. Mas para o Senhor é fácil. Por isso, Deus, meu pedido aqui não é para que
eu faça, ou para que meus irmãos façam, mas meu pedido aqui é por minha conversão e pela conversão dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso, mas não só na cabeça, sobretudo no coração. A que a gente se derrame diante de Ti, que a gente seja instrumento nas Tuas mãos, a gente possa Te servir de coração, Senhor. Nos momentos que a gente está muito feliz, que as coisas estão dando certo, segundo a nossa vontade, mas sobretudo nos momentos em que a nossa vontade não está sendo cumprida, mas a Tua vontade está sendo cumprida. Pai, eu Te peço, converte-nos. Dá, Senhor, a essa igreja, a esse povo que se reúne aqui, domingo após domingo, dá, Senhor, a nós que temos essa convivência, o privilégio de descobrirmos a Tua providência, Teu milagre, Teu sustento, a Tua bênção, Senhor, e conseguirmos assim viver para a Tua glória. Dá-nos, Senhor, por favor, esse privilégio. Livra-nos da queda, Senhor. Isso eu Te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor.